Olá, eu sou o Marcos Pereira e estou iniciando a primeira edição do Videoclass, um podcast para todas as classes. Nessa edição inaugural, eu vou conversar aqui com meu amigo jornalista Amorim Leite. Ele é diretor da Verbos Comunicação e mestre de cerimônia há mais de 40 anos. Não é isso, Amorim? É isso mesmo, é verdade. Marcos, que prazer. Estou muito feliz de estar participando com você neste seu programa inaugural. Acredito que você tenha montado uma pauta para mim aí. Pode mandar bala, vamos tentar responder às suas indagações. Vamos lá, Amorim. O que te motivou a seguir uma carreira na comunicação e no jornalismo? Olha, eu não sei exatamente o que me motivou, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando eu era criança, no primário, eu me lembro que uma professora me escolheu para ser o orador da turma de formatura. Isso significa que já de criança eu tinha uma certa tendência para a comunicação e para boa leitura. Bacana. No ginásio, novamente, eu fui escolhido como orador da turma. No colégio, novamente, eu fui escolhido como orador da turma. Ora, bora, se eu tinha essa facilidade de comunicação, o que aconteceu? Pensei em fazer jornalismo. Então, fui estudar jornalismo. E aí, a questão da comunicação é um braço do jornalismo, digamos assim, ou o jornalismo é um braço da comunicação. Você vai pegando uma ponta aqui, pegando uma ponta ali, e vai se especializando em comunicação. Então, eu diria que foi uma coisa que nasceu já dentro de mim desde pequeno, né, para ser um comunicador. Tem um dom, né, Amorim? Um dom, né? Talvez seja isso, talvez tenha sido um dom que Deus me deu. Puxa vida. E como você descreveria sua abordagem ao conduzir eventos como mestre de cerimônia? Olha, a minha abordagem como mestre de cerimônias, ela é uma abordagem diferente. Sabe, o jornalismo de TV, até mesmo de rádio, ele mudou há muitos anos. Não posso lhe dizer precisamente quando mudou. Mas veja, de um tempo para cá, o apresentador de um telejornal deixou de ser um simples leitor de teleprompter lá na frente e passou a se chamar âncora, que é o que nós temos hoje. Hoje nós não temos um apresentador de telejornal, mas a gente tem um âncora. E este âncora participa da edição do telejornal, ele vai atrás das pautas também, às vezes até opina. E eu peguei este modelo de apresentação. Eu posso dizer a você que eu não sou um simples apresentador de formatura, ou mestre de cerimônias, mas eu sou um âncora. A minha visão é um pouco mais geral. Eu sinto o auditório, se ele está gostando, eu sinto se os formandos estão gostando de alguma coisa. Eu pego uma frase que alguém disse, faço um link. Então eu me vejo muito mais como um âncora do que como um mestre de cerimônias apresentando um evento, apresentando uma formatura. Então você diria que você é mais completo. Eu não sei se eu sou mais completo, até porque este modelo não é aceito por muita gente, mas eu tento ser mais completo porque a gente pode até falar mais sobre isso mais tarde, porque eu tenho, em função da minha empresa de comunicação e da minha formação, eu tenho um certo repertório dentro de mim que eu vou ligando as coisas, né? Um repertório cultural, um repertório de aprendizado, de ver as outras pessoas como fazem. Eu vou imprimindo no meu modo de apresentar esse repertório que eu vou guardando dentro de mim. Legal. Amorim, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao trabalhar em eventos ao vivo, assim? Olha, eu não sei se são desafios para mim só, mas o apresentador, o cara que lida com a voz, digamos assim, ele tem uma preocupação muito grande. A principal preocupação dele é o som. Se o som não estiver legal, o trabalho dele vai para o espaço. Então, eu fico muito tenso quando eu vou a um lugar novo, ou vou trabalhar com gente nova, e que, de repente, não está acostumado a fazer um evento de formatura, e o som não é bacana. O que eu quero dizer? Um som bacana para um apresentador, não necessariamente para mim, precisa ter caixas de som voltadas para o auditório e precisa ter um retorno.
O Sim, apresentador precisa se ouvir, porque ele se ouvindo, ele sente as diferenças de som, ele pode trabalhar a voz para cima, para baixo, pondo um pouco de romance. Quando ele não se ouve, ele tem de fazer uma coisa muito chapada, o que é muito feio. Então, entendi. este é um grande desafio. E o primeiro desafio, talvez, do apresentador do mestre de cerimônias é ter um som bacana que Sim. volte para ele. Acho que um outro desafio está na equipe de retaguarda. Se a equipe de retaguarda não for boa, ou seja, não preparar um bom roteiro, não tiver as informações, não ter ido atrás das informações adequadas, o mestre de cerimônias não tem um evento na mão. Ele fica perdido. Então, a equipe de apoio, a coordenação do evento, quem estiver lá trabalhando com ele, precisa fazer checagem, saber se todo mundo está ali, saber se o prêmio que vai ser dado está na mesa. Enfim, a logística por trás do trabalho do mestre de cerimônias precisa ser boa, para não dizer perfeita. Aí ele trabalha tranquilo, ele trabalha legal na apresentação. Então você tem que haver uma comunicação com esses bastidores para que o evento seja um sucesso. Muito bem falado. Você matou a charada. É preciso haver comunicação entre o apresentador, entre a equipe de bastidores e até mesmo entre quem comprou ou está vendendo aquele evento, organizou o evento. Para todo mundo falar uma linguagem só. Amorim, como você pode compartilhar uma experiência marcante que teve durante sua carreira como jornalista? Olha, como jornalista, note bem, eu ligo esse trabalho de mestre de cerimônias também como jornalista, eu posso dizer assim. Então, se eu puder fazer essa extensão de eu, como apresentador de eventos, ser jornalista também, eu vou dizer que uma das maiores experiências que eu já tive foi apresentar uma festa para um colégio que fez 120 anos, Colégio Visconde de Porto Seguro. Foi no Morumbis, quer dizer, hoje chama Morumbis, naquela época era o estádio do Morumbi. Foi uma festa, se não me engano, para umas 40 mil pessoas, porque eles tinham várias unidades e todos os alunos vieram das várias unidades para uma grande festa de 120 anos. E foi emocionante para começar pelo seguinte, a abertura do evento era cronometrada. Quando eu abrisse o evento, tudo começaria ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com começar ao mesmo tempo? Ah, Orquestrado. orquestrado, porque a organização do evento fechou o espaço aéreo de São Paulo por 10 ou 15 minutos, não lembro bem, de maneira que um avião que levantou voo em Atibaia tinha de trazer paraquedistas e estes paraquedistas tinham de descer no centro do campo do São Paulo com as bandeiras que iam ser fixadas, digamos assim, lá no Morumbi. Então, todos eles desceram cronometrados, de maneira cronometrada, no centro do palco, lá no Morumbi, quando eu anunciei exatamente, sem precisar enrolar nada. E foi muito legal isso, os paraquedistas descendo. Além disso, houve uma coisa muito interessante. A professora que organizou o evento, antes teve uma coisa muito bacana também, a minha contratação. Eu recebi um telefonema e a pessoa que estava lá do outro lado da linha disse assim, olha, a minha diretora viu você numa formatura e ela gostaria de conversar com você sobre uma apresentação. E eu fui lá, então, para ela conversar comigo sobre esta apresentação, que era um aniversário. Eu cheguei lá, ela me falou que tinha me visto numa formatura agora não tem mais, da Doranda Forte Real, e tinha gostado muito do meu trabalho porque eu tive um jogo de cintura para resolver lá um determinado problema. E foi muito interessante porque uma outra professora, que não era diretora, também tinha dito à diretora que tinha visto uma pessoa num evento que era muito bom também e que iria indicar. Quando eu chego lá para aquela reunião, o professor falou, mas é ele que eu ia indicar também. Nossa, que Então, coincidência. isso foi muito legal. Muito bem. Aí, esta professora, que era a assistente da diretora no evento, ela disse, Amorim, você segue a pauta, segue o roteiro, não sai dele. E o roteiro falava, tinha um texto e eu ficava quieto, tinha um texto e eu ficava quieto.
Então, depois dos paraquedistas, etc., eu anunciei a entrada dos alunos que vinham para fazer uma coreografia. E eu anunciei a entrada lá e eram milhares de alunos entrando e ficou um branco. A música tal. Aí a professora correu lá e disse: pelo amor de Deus, fala alguma coisa, preencha esse espaço. Eu falei: mas a senhora falou que não fala nada. Não, fala alguma coisa. Então, como eles tinham contratado um coreógrafo, então eu estava exatamente aqui nesta posição do campo. Aqui no meio, na lateral, no começo da linha central do campo. E à minha direita, lá na trave, havia o coreógrafo que ia coordenar todo aquele evento. Eu falei: quer saber? Ele falou assim, só que eu esqueci o nome do coreógrafo. Ele era depois que eu estava trabalhando na TV Record. Eu disse: fulano, e aí, qual é a sua expectativa para este grande evento? Aí ele: Amorim, é assim. Nós ficamos trocando bola, assim, sobre o evento, e aquilo então preencheu e foi muito legal. Foi um evento muito importante, a Volkswagen doou um Gol, na época, um automóvel Gol, a família Lima fez o encerramento, e foi um evento grandioso, um dos maiores que eu já fiz na minha vida. Então isso está marcante, foi marcante na minha vida. Parabéns, Amorim. Muito obrigado. Aproveitando esse gancho, qual é a diferença, Amorim, de ser mestre de cerimônia ou apresentar algum tipo de festa para 1.000 pessoas ou para 40.000 pessoas? Isso mexe com o emocional, né? Como é que funciona essa... E isso mexe com tudo, mexe com o emocional, e você tem, não é igual. A sua maneira de apresentar não deve ser igual. Vamos começar do 1.000, vamos começar para 300, para menos pessoas, para uma festa de 15 anos. Certo. Note, primeiro, a entonação da voz. A entonação da voz para um evento pequeno é uma entonação de conversa, porque o ambiente é grande. Sim. A sua voz chega ali tranquilamente, como nós estamos conversando aqui. Uhum, conforme o evento vai ficando maior, você tem uma necessidade de projetar mais a voz para atingir melhor aquela turma. Então você projeta mais. Vai chegar um momento em que, como essas 40.000 pessoas, esse programa que nós tivemos lá do Colégio Visconde de Porto Seguro, em que o seu auditório, o seu público-alvo, quem está assistindo a você, torna-se uma massa. Então você projeta a voz para falar com aquela massa. Você não está assim diante de uma pessoa para conversar, mas você tem de jogar a sua voz mais forte para ela ir longe. É mais ou menos assim. Então, conversando, igual nós estamos conversando aqui num programa de rádio, se for um lugar maior, nós vamos dizer: bem, senhoras e senhores, neste momento está chegando aqui os pavilhões nacional, estadual e também do próprio Colégio Porto Seguro, descendo aqui no centro de campo. Vamos aplaudir, portanto, a chegada das nossas bandeiras. Então, esta é uma maneira de você falar com toda a massa. Então, outra maneira, senhoras e senhores, nesse instante, pedimos a todos que se coloquem em pé para que possamos ouvir ou participar da execução do hino nacional brasileiro. Percebeu a diferença? Um eu jogo a voz lá para cima e o outro a gente conversa. Então você pode dizer que é uma apresentação peculiar, então, não? Sim, cada tipo de público, ou de auditório, sim, de quantidade, tem uma maneira peculiar de ser apresentada, assim que eu vejo. Certo. Amorim, como você se mantém atualizado sobre as tendências e mudanças no mundo da comunicação, que está sempre em transformação? Olha, eu me mantenho atualizado com livros e assistindo a apresentações de outras pessoas para ver como eles fizeram, como eles trataram determinado tema, qual foi a postura para apresentar. Eu li recentemente um livro de um professor meu de locução. Eu já era jornalista e fui fazer um curso de locução no Senac para eu poder me aprimorar. E foi muito interessante porque um dos professores que eu tive lá chamava Pedro Barreto. Pedro Barreto, inclusive, tem hoje um curso muito bacana para atores. Ele foi professor de muitos apresentadores da Rede Globo, da TV Record, mas ele é ator. Então, ele passou para mim, naquela época do curso do Senac, coisas que eu não tinha na minha vida de profissional de locução,
que era a atuação como ator. Eu tinha uma leitura acadêmica, eu respeitava as vírgulas, eu respeitava os pontos, eu respeitava as interrogações, mas eu não colocava um pouco de emoção das Sim. palavras que eu falava. E com ele eu aprendi, porque como ele trabalha com o ator, ele ensina um pouquinho desta emoção. Ele ensina também você trabalhar com vírgulas, porque nem sempre você deve se manter restrito às vírgulas que aparecem no texto. Você pode criar vírgulas em outros lugares. Uhum. E eu, como eu sou redator também, a minha redação é aquela redação que parte do princípio de que você não separa o sujeito do predicado com vírgula. Mas na locução, você pode Uhum. separar o sujeito do predicado com vírgula, como eu fiz agora. E aí você muda a ênfase daquilo que você quer fazer. Quais as habilidades que você considera, Amorim, necessárias para que uma pessoa seja mestre de cerimônia? Olha, Marcos, para uma pessoa ser mestre de cerimônias, eu considero, primeiro, que ela tenha uma voz diferente, uma voz bacana. Não precisa ser uma voz grave, bonita, mas que tenha uma voz agradável. Só a voz agradável não adianta. Agora há pouco eu falei para você do aprendizado que eu tive no curso de locução do Senac com um ator que me ensinou as inflexões. Precisa saber estas inflexões, saber colocar os textos. Se ele vai ler uma mensagem, por exemplo, de homenagem póstuma, uma mensagem de homenagem aos pais, ele tem de saber transmitir aquela mensagem para quem está ouvindo dizer, puxa, me emocionou, me tocou. Ele precisa ter esta habilidade. Mas ele precisa também ter repertório. O que eu chamo de repertório? São referenciais, são cultura. Então ele está lendo um livro e ele tem ali uma frase naquele livro. Aliás, ele precisa ser um bom leitor de livros, ele precisa ter cultura. Ele lê uma frase, por exemplo, eu me lembro de uma frase no livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu estava lendo aquele livro lá, totalmente diferente, e de repente aparece assim: o diploma da liberdade, mas também da responsabilidade. Me lembro que isso estava neste livro do Machado de Assis. Opa, eu vou usar isso. Então eu passei a usar esta frase para dizer, olha, moçada, o diploma da liberdade, vocês estão livres agora da faculdade, mas o diploma da responsabilidade, porque agora vocês são profissionais e vão ter de mudar a vida das pessoas como vocês foram mudados. Então, precisa ter repertório, precisa ter essas referências, precisa ler aqui e ali, até para citar de Sim. vez em quando, saber citar frases, saber citar pensamentos. E precisa também saber se relacionar com as pessoas. Sabe aquele lance do que eu falei agora há pouco, de que eu falei, sobre o qual eu falei, melhor dizendo, sobre a equipe da retaguarda? Às vezes eu vou contar um segredo para você. Eu me estresso. Você já viu isso? Eu me estresso um pouquinho com a equipe com a qual eu trabalho. Às vezes eu me estresso. Mas eu tenho me policiado cada vez mais para me estressar menos. Então a gente tem de saber se relacionar com a equipe. Eu dependo daquelas meninas, eu dependo da cantora, eu dependo do rapaz do som. Então a gente precisa saber se relacionar, Estar alinhados. estar alinhado, se for o caso, é, sentar com quem de direito lá, repassar, é isto aqui, ler o roteiro previamente, saber ler esse roteiro. Então, você tem de estar ligado, você tem de ter uma sensibilidade, dizer, isso aqui, acho que não é bem assim. Se você confirmou, fala lá com quem está organizando, você confirmou, é isso mesmo? Vamos ver, vamos rever. Então, lembra-se, ele não deve ser, o mestre irmão não deve ser um leitor de texto. Agora vamos ouvir, com a palavra, não sei. Mas ele deve ser o âncora. Ele vai juntar as pontas daquele evento de maneira que tudo saia a contento. Então, aproveitando essa pergunta aí que você respondeu, como é que você administra os imprevistos, as situações inesperadas que aparecem no evento, assim, do nada? Pois é, essa tem sido uma boa característica minha, pelo menos é o que o pessoal diz, o pessoal que me vê trabalhando, diz que eu tenho um jogo de cintura, eu saio de determinadas saias justas.
Olha, eu não sei, eu tenho dentro de mim que às vezes eu saio, mas às vezes eu faço algumas burradas. Por exemplo, eu, é, muitos anos atrás no IMB, eu estava em começo de carreira e de repente eu troquei ali as pessoas que iam falar. Quem ia falar, naquele momento de eu chamar, estava ausente. Então eu chamei o substituto. Só que na hora de eu chamar, eu chamei que estava faltando e disse que o substituto é que não tinha vindo. Eu inverti totalmente ali as bolas. Quando eu percebi, eu disse assim, houve um equívocozinho aqui. Quando eu acabei de falar esta palavra, eu falei, fiz bobagem, falei bobagem. Aí eu olhei para o auditório, eu falei, agora eles vão dar risada. Não deu tempo de dar risada, eu já emendei uma segunda palavra e nem sei se todo mundo percebeu o cacófato que eu cometi com essa palavra lá na hora. Então, a gente faz bobagem de vez em quando, mas a gente tem de ser ágil, tem de ser rápido e tem de ser educado. A gente não pode ser mal educado consertando alguma coisa. Mas eu tenho uma determinada habilidade, sim, para consertar as coisas, graças a Deus. Que bom. Amorim, com o avanço da tecnologia, qual é a diferença entre o jornalismo tradicional e o jornalismo digital, na sua perspectiva? O jornalismo digital é mais rápido, é na hora. Ele é mais rápido que tudo. Tanto que as empresas de jornalismo, de jornais impressos ou revistas impressas, elas também têm hoje jornalismo digital. Então você tem uma Jovem Pan, que é rádio, você tem no Instagram, você tem aí nos meios de comunicação, divulgação de notícias deles sendo mais rápido ou ao mesmo tempo que o rádio. Então, uma das características do jornalismo digital é que ele é mais rápido do que a própria TV, não, ele é mais rápido do que o próprio jornalismo impresso. Isso. E o que é engraçado é que mesmo jornalistas, mesmo os jornais ou os veículos de comunicação, TV e rádio, hoje tem também o seu jornalismo digital. Só que, na minha maneira de ver, o que ocorre com essa pressa, com esse jornalismo digital, que aconteceu uma coisa ali, já está sendo publicado na internet, é que às vezes a qualidade não é boa. Ou não deu tempo de checar direito, ou não deu tempo de escrever, de revisar, você vê ainda algumas bobagens, principalmente alguns textos muito mal escritos. Hoje não é obrigatório mais o jornalista ter diploma de jornalismo, infelizmente. Embora haja cursos de jornalismo, você não precisa mais ter diploma de jornalista para trabalhar no jornalismo. Mas você acha que o jornalismo, a faculdade, a graduação de jornalismo tende a se acabar a curto e médio prazo? Eu Você acho, acha que vai estar em extinção? olha, eu acho que não. Eu acho que não, mas ela precisa urgentemente mudar algumas coisas. Ensinar a escrever, isso é muito importante. Ensinar essas novas ferramentas que existem. Hoje, o jornalista que sai da faculdade e não sabe lidar com o digital, ele não tem emprego. Sim. E quando eu digo digital, o jornalista hoje ele precisa saber escrever, saber fotografar, saber lidar com as postagens. É um complexo muito grande. Ele tem que saber usar as redes sociais, tem que saber postar. E nem sempre ele sai de lá com essas ferramentas, sabendo tratar uma foto, sabendo cortar uma foto, sabendo a diferença entre uma foto em alta resolução ou em baixa resolução, ou um vídeo em alta ou um vídeo em baixa, para poder publicar. Ele tem de saber gravar um vídeo, também editar esse vídeo, conhecer as ferramentas que existem para que ele tenha cada vez mais qualidade naquilo que ele publica. Ele não sai pronto, infelizmente, da faculdade, a faculdade nem sempre está dando subsídio completo para ele. A faculdade tem de também voltar a sua atenção para esse tipo de trabalho. E tem de enfatizar para o jornalista, para o estudante ali, que ele precisa ler.
ler, ler, ler e ler. Tudo começa com o ler. O ler da cultura. Você é um cara que viaja bastante, principalmente nos últimos anos. Quando você viaja, você vê coisas diferentes. O livro, muitas vezes, pode também levar você a viagens, a lugares que você não conhece via livro. E isso te dá o repertório que eu falei. Isso te dá a cultura que você precisa para ser um jornalista, para ser um mestre de cerimônias, para ser um apresentador. Amorim, a inteligência artificial, o que isso te ajuda como na área da comunicação? O que contribui a inteligência artificial? Olha, sinceramente falando, eu ainda não uso a inteligência artificial. Para ser honesto, eu acho que eu pesquisei um ou dois textos ali para alguma coisa que eu fiz, mas eu não uso. Mas eu acho que ela é bem-vinda e que dá para usar. Como empresa, por exemplo, há um funcionário meu que às vezes aciona a inteligência artificial para criar imagens, criar fotos, etc. Então, eu acho que a inteligência artificial vem para somar com o seu repertório, com o repertório que você tem. Não adianta você, por exemplo, pesquisar na inteligência artificial um texto para ler num discurso de formatura, como eu já vi. E, de repente, aparecer lá, num discurso de formatura, Sigmund Freud. E você lê Freud. Não adiantou nada. Ou seja, você está sendo um papagaio, repetindo, mas não sabe o que está lendo. Tanto que você leu Freud. Onde já se viu isso? E é verdade, eu já vi isso. Eu já vi formando, lendo no discurso, Ilmo Senhor, em vez de Ilustríssimo Senhor. Porque não foi ele que escreveu, alguém escreveu, ou ele copiou de algum lugar e não sabe o que é Ilmo. Então, a inteligência artificial vem para te ajudar, mas você tem de saber o que ela está pedindo para você fazer, senão não adianta. Sim. O que conselho você daria para jovens profissionais que estão começando na área da comunicação? A gente, nessa conversa que nós tivemos, a gente já passou rapidamente por esses conselhos, né? Dá para pegar aqui e ali o que deve ser. Eu acho que a pessoa deve estudar alguma coisa da comunicação, pode fazer um curso de jornalismo, pode ser até um radialista, um curso de rádio e TV, não tem problema, e pode começar a se aprimorar na locução. Lembrando sempre, você pode ter uma locução perfeita, você pode ter uma voz bonita, mas se não tiver repertório, não adianta nada. Sabe, Marcos, há um texto na Bíblia, escrito por Salomão, que diz assim, o homem é aquilo que ele pensa. Sim. Ora, se eu só posso pensar a partir de coisas que eu introduzo dentro de mim como cultura. Então, eu sou o que eu tenho dentro de mim. Então, meus pensamentos saem de acordo com aquilo que eu tenho. Então, o homem é aquilo que ele pensa. Então, bota a cultura dentro de você para os seus pensamentos poderem sair. Aí entra a questão da oratória. Você não vai ser um bom orador. O apresentador, necessariamente, não é um orador. Não precisa ser um orador. Mas era bom que ele tivesse... É bom que ele tenha princípios da oratória. Princípios da oratória é aquele lá que eu falei agora há pouco. A professora diz assim, ou alguém diz, olha, morreu um excelente professor que nós tínhamos e a gente gostaria muito de fazer uma homenagem póstuma para ele. Os alunos gostam muito dele. Então, o que o apresentador tem de fazer bem, senhoras e senhores? Nós vamos fazer um minuto de silêncio agora para o professor fulano de tal, que morreu. Não dá, ele matou pela segunda vez o próprio pobre do professor que já havia morrido. O que ele tem de fazer pelo repertório que ele tem e pela oratória que ele tem? Senhoras e senhores, os formandos, juntamente com os professores, querem nesse instante homenagear postumamente um grande professor desta casa de ensino. Esse professor partiu, mas deixou no coração de cada um deles
muita coisa, deixou saudades. E como eles gostam muito deste professor, nada mais justo do que nesse instante pararmos um pouquinho para pensar neste professor e homenagear. Aliás, homenageamos o professor, ao mesmo tempo que cumprimentamos a família enlutada. Saibam vocês, familiares, que estando presentes aqui ou não, que esse professor era muito querido e no tempo em que ficou com esses alunos, lhes fez muito bem e por isso eles têm saudades. Isso é uma oratória. Sim. Certo? Então, ele tem de ter esse jogo de cintura para criar aquilo que é proposto. Eu tenho mais ainda para dizer a você. Você sabe que eu trabalho muito com um tablet. Eu tenho no meu tablet muita coisa guardada em termos de referência, de texto para qualquer coisa. Se eu precisar, Juramentos, além de, versos. além de juramento que eu tenho lá, além de textos de homenagens para o formandos lá, e até mesmo um discurso improvisado, eu tenho pensamentos que, se eu precisar, eu posso dizer. Alguns eu sei de cor, outros eu tenho de buscar. Então, isso é referência, isso é repertório, você precisa ter. Então, ele precisa ter cultura, quem quer se tornar um comunicador, tem de saber, tem de ler bastante, tem de saber escrever. Quem escreve bem, fala bem. E tem de ser sociável, tem de ser gostado. Como você falou bem aí de repertório, né, que é conhecimento e tudo mais, como você diferenciaria conhecimento e sabedoria? Qual é a sua visão que você tem desses dois itens? Olha, Marcos, ah, filosoficamente eu não sei diferenciar, eu acredito que até tem aí, nós temos vários pensadores modernos que poderiam diferenciar. Mas eu acho o seguinte, vamos voltar para a formatura, né? O estudante se formou, ele tem conhecimento. O professor passou lá para o médico, como fazer uma cirurgia, em princípio, se bem que quando eu usei um exemplo errado aqui, porque o médico se forma, mas depois, para ele se especializar, ele tem que fazer residência, etc. Sim, E sim. tal. Mas tudo bem, vamos pensar que ele está pronto lá para fazer uma cirurgia, ele tem conhecimento. Sim. Ele tem a matéria dentro dele. Eu diria que a sabedoria está em ele saber usar este conhecimento de alguma forma. Saber usar para o bem. Eu acho assim, que se eu disser saber usar para o bem, vai dar uma ideia assim, nós temos de fazer o bem sem olhar a quem. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que todos nós, pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento que nós temos, devemos ser sábios em aplicar este conhecimento para transformar a vida das pessoas para melhor. Eu tenho muito conhecimento sobre muitas coisas e por isso eu tenho uma empresa. Mas a sabedoria está em saber lidar com isso de maneira que os meus funcionários possam crescer, de maneira que os meus funcionários possam ser felizes trabalhando na minha empresa. Eu acho que a diferença está nisso aí. Conhecimento é o hardware, a coisa fria. E a sabedoria é o software, é o colocar em prática. Amorim, conversamos bastante sobre a área da comunicação, sobre mestre de cerimônia. Agora vamos falar um pouco sobre a sua empresa, Verbos Comunicação, né? Como você vê a evolução do jornalismo nos últimos anos, especialmente com o impacto nas redes sociais? Olha, Marcos, eu vejo. A gente, aliás, passou rapidamente sobre isso nas perguntas que você fez também sobre comunicação lá. A evolução é cada vez maior. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa sua criação aqui de videoclass, já é uma evolução das redes sociais. O que é um podcast? O podcast é um programa de rádio. É um programa de rádio que você pode ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar. Só que nós estamos fazendo um podcast, que é áudio, e nós estamos fazendo videoclass, que é o nome que você deu ao seu programa. E, então, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, vai poder assistir a este evento aqui, ou vai poder ouvir em qualquer lugar, no momento que ele quiser, até no celular.
Então, é uma grande evolução em termos de comunicação. Ou seja, Marcos, hoje você tem um programa de rádio nas mãos, você tem um programa de TV nas mãos. Não é interessante? É uma Muito. grande evolução. Então, as redes sociais vão nos auxiliar muito na divulgação deste seu trabalho inovador aqui na área de formatura também. Com certeza. Quais os principais desafios que você enfrenta na gestão da sua empresa de comunicação? Eu vou falar só um desafio, rapaz, é a questão da lucratividade. É mesmo? A lucratividade é muito baixa, é muito baixa. A minha agência, né, vamos colocar assim, a Verbos é uma agência de comunicação. É uma agência pequena. Pequena, mas eu tenho 10 funcionários, eu tenho uma folha de pagamento muito Caramba, grande. Então, os trabalhos que eu faço, eu tenho muito pouca lucratividade, eu gostaria de ter mais. não vai ter. Se Deus quiser. Então, eu acho que o principal desafio é aumentar a lucratividade. Atividade. Como a comunicação eficaz pode influenciar a percepção pública de uma marca ou organização? É uma boa pergunta. Eu acho que pode influenciar bastante. Você tem muitos cases aí sobre isso, né? A boa comunicação pode fazer com que a sua marca, a sua ideia acabe valendo muito, 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 muito. Por isso a comunicação tem de ser eficaz, tem de valer a pena, tem de atingir o público-alvo correto, tem de falar com ele. Por isso as grandes agências aí têm cases magníficos para falar, né? Me ocorre aqui Bombril, foi uma comunicação eficaz numa época muito, muito importante, que você tinha lá não me lembro se era, o sobrenome dele era Moreno, né? Trabalhou bastante divulgando o Bombril e outros produtos ligados a Bombril. Era uma comunicação eficaz, sem dúvida. Então, contribui muito até mesmo para coisas do governo. Acho que você citou isso na pergunta, contribui bastante, mas ela tem de ser eficaz, bem pensada, trabalhada. O publicitário, quando criar, quando bolar, tem de pensar em todas as ferramentas, em todos os veículos de comunicação para poder atingir aquele público e ter sucesso. Como você falou em rentabilidade, Amorim, o quanto você acharia um valor, um percentual bom para que uma empresa invista em marketing, para que ela possa aumentar a sua rentabilidade? Porque o marketing é importante, né? Então, acredito eu que deve ser um percentual que realmente faça essa rentabilidade aumentar, analisando mês a mês, é claro. Marcos, eu não sei lhe falar de percentual, mas posso lhe dizer que ela tem de separar um bom percentual. Eu acredito que 30%. Pensei nisso É o também, quê? mas o problema todo é o seguinte: pode ver, qualquer empresa, quando a situação aperta, quando tem de cortar custos, ela começa cortando por ali, infelizmente. Infelizmente. Ah, Durante a pandemia, muita gente continuou anunciando, continuou trabalhando, continuou comprando máquina, não fechou, etc., justamente esperando que quando tudo voltasse ao normal, eles estivessem prontos, na verdade. Esses conseguiram não fechar as portas e conseguiram vencer. E o que o pessoal de marketing numa empresa tem de levar em conta é isso. Durante as vacas magras é que tem de se comunicar, é que tem de se anunciar, é que tem de se fazer propaganda para quando as coisas melhorarem, o nome dele já está mais marcado, já está Sim. mais presente lá no cliente. A fidelização está maior. Quais as estratégias que você recomenda para empresas que desejam melhorar sua comunicação interna? Recentemente, aliás, eu introduzi na minha empresa, justamente por indicação de um funcionário que, depois de trabalhar 10 anos comigo, saiu e foi para uma agência maior, e aí voltou e veio aplicar algumas ideias, eu acabei introduzindo na minha empresa recentemente toda a ideia de comunicação via Google. Então eu tenho e-mail no Google, eu tenho agenda no Google, as reuniões estão marcadas pelo Google e assim por diante. Então, quando eu
escrevo lá na agenda que eu tenho lá do Google, que eu hoje não estarei à disposição durante determinado período, porque estou gravando um podcast, e eu clico lá para avisar fulano, cicrano e etc., todo mundo sabe que se me procurar ali naquele momento, vai saber que eu estou aqui. Então, isso faz parte da comunicação. Sim, Todo mundo está informado sobre as atuações. Eu acho que é bom todos os funcionários de uma empresa saberem o que está acontecendo com a sua empresa. Você fechou um bom negócio. Vamos compartilhar isso com todos os funcionários. Turma, eu estou muito feliz porque nós acabamos de fechar um determinado contrato que vai nos ajudar nisso, assim, para todo mundo ficar feliz junto sim. com você, que é o empregador, né? Mas, de preferência, é sempre trabalhar coisas boas com seus funcionários, né? Informá-los a respeito de tudo. Então, informá-los a respeito de bons contratos, informá-los a respeito de grandes empresas, de grandes maquinários, que vai aumentar a produção, informar a respeito de uma nova contratação, acabei de contratar fulano que vai gerenciar isso e aquilo, apresentar para um grupo através de uma reunião ou por meio de uma reunião online, ó, isso aqui é o Marcos, ele agora é o nosso gerente de comunicação e eu já vou fazer reuniões com grupos menores apresentando, mas esse aqui agora é o CEO da nossa empresa nessa área, assim por Para que diante. todos se sintam importantes, né? No Exatamente. processo. Para que todos isso, você matou a charada. Todos têm de se sentir importantes no processo, porque todos, pequeno, de uma maneira menor ou maior, contribuem para o crescimento daquela empresa. Sim. Como você lida com a desinformação e as fake news no seu trabalho? Olha, eu não tenho no meu trabalho esse tipo de problema, porque a minha empresa, o meu foco, o meu público-alvo, pelo menos a maioria dos meus clientes está nesta área, clientes empresariais, corporativos. Então, ali a gente não pode brincar. Para você ter ideia, mesmo que eu tenha um cliente ligado ao meu cliente maior, que tenha feito uma grande venda, ou que tenha subido uma tabela, coisas assim, eu não posso sair correndo para publicar aquilo no Instagram, ou mesmo numa newsletter, sem eu confirmar e sem eu pedir autorização, porque o cliente corporativo é a marca dele que está em jogo. Então eu não posso publicar de qualquer jeito. Eu vou lá checar, eu vou lá pedir permissão, eu vou lá saber direitinho se aquilo é válido e se aquilo vai contribuir para melhorar a imagem dele e assim por diante. É assim que eu lido. Quais as tendências atuais em comunicação que você considera mais relevantes? Essa aqui, essa aqui do nosso bate-papo, podcast, videocast, eu acho que é muito relevante. Saber lidar com essa ferramenta, eu acho que pode contribuir bastante. Lembrando sempre, e agora há pouco nós conversávamos nos bastidores um pouquinho mais sobre isso, lembrando assim, que não adianta nós gravarmos aqui e nós vamos fazer o que com esse material? Então, isso aqui vai resultar em algumas ações que nós teremos de fazer, que é a divulgação, que é a promoção, que é o investimento, para que isso se torne conhecimento. Sim, E ajude os outros a entender melhor. repertório. Isso cria repertório exatamente para os outros. Como você mede o sucesso das campanhas de comunicação que sua empresa desenvolve? A gente mede, primeiro, a gente tem uma métrica, por exemplo, coisas que a gente faz via Instagram, via Facebook, via LinkedIn, há uma métrica burocrática, acho que podemos chamar assim, para você medir. Ou no YouTube, você vai lá e vê, puxa, nossa, esse vídeo que nós publicamos, olha quantos views nós tivemos, olha quantas pessoas assistiram. Essa é uma maneira de medir. Sim. Mas a gente mede também pela satisfação do cliente. Quando o cliente se encontra com a gente e diz, cara, foi bacana, fulano me ligou e disse, pô, que legal, e assim por diante. Eu tenho um colégio que é o nosso cliente,
E nós publicamos muita coisa no Instagram das atividades do colégio. Eu tenho uma pessoa especificamente que cuida da conta desse colégio. E uma maneira de eu medir se a coisa está funcionando bem ali pelas publicações é ler os comentários. Pelos comentários você sabe. Então você vê lá os pais dizendo, nossa, que alegria, nossa, que surpresa, nossa, que bacana. Ah, foi um dia muito feliz sobre isso. Gostei, adorei passar o dia no colégio. Olha, parabéns, Colégio Jardim São Paulo, por isso, por aquilo. Acabei falando o nome do colégio, mas não tem problema. Então a gente mede assim. E mede burocraticamente, por essas métricas que eu disse que hoje você tem um bocado de ferramentas para saber os resultados. É isso. Amorim, qual a importância da narrativa na comunicação? Como você a utiliza em seus projetos? Da narrativa de comunicação. O que você quer dizer como narrativa de comunicação? Explica melhor para mim, para eu poder lhe responder. Olha, a narrativa de comunicação é uma linguagem que você usa para essa comunicação fluir melhor. Então, pessoalmente, a minha narrativa é uma narrativa, digamos, mais cultural. O meu português, pela formação e pelo tipo do meu trabalho, é um português mais aprimorado. Eu não consigo, no meu dia a dia, não utilizar uma linguagem que não seja com os S's no finais, com os R's nos finais, usando uma concordância correta e assim por diante. Então, nas peças publicitárias que eu produzo, muitas vezes para os meus clientes, eu utilizo muito este português correto. Mas esse português, ele é simples ou ele é requintado? Não, ele é um português simples, ele é um português que a gente chama do português que os gramáticos preferem. Por exemplo, hoje é muito comum você ter assim, ó, Marcos, já que você está aqui conversando comigo, eu vou te dizer alguma coisa. Note, eu trabalhei com duas pessoas para você. Eu trabalhei com a terceira pessoa, você, e o te, eu vou te dizer na segunda pessoa. Você vê muito isso em rádio. Ou você vê o jornalista perguntando, olha, eu vou te fazer uma pergunta, e daqui a pouco eu troco por você. Isso no português que os gramáticos gostam, essa mistura de te com ele, de segunda pessoa com a terceira, não é bem aceita. Mas hoje, na comunicação, isso está sendo aceito, está mudando. Você pode pegar uma peça publicitária impressa ou não, ou mesmo no Instagram, você tem lá um T. Eu quero te convidar para um evento. Você vem? Sabe? Uhum. Eu prefiro não usar assim. Eu diria, mas a quem não gosta, eu quero lhe convidar. Tá. Você vem? Eu lhe está ligado com você, terceira pessoa. Então, eu sou um pouquinho mais, aqui, o português, um pouquinho mais perto do requintado. Principalmente porque eu produzo uma revista impressa, e na revista impressa eu não posso permitir esse tipo de coisa. Trocar o você por ter, começar uma frase com um pronome oblíquo, se confesse, se converta, sabe? Não, confesse-se, converta-se, apresse-se, né? Se apresse, que a norma culta era essa frase que estava me faltando. A norma culta não permite que você use um pronome oblíquo iniciando frase. Então, eu procuro trabalhar os meus textos assim, algumas palavras que eu prefiro não usar, né? Uhum. Aqui mesmo o verbo assistir, eu diria que as pessoas vão assistir ao nosso episódio, Sim. e não o nosso episódio. Eu não posso dizer você que está nos assistindo. Essa concepção, você que está nos assistindo, é para médico, é uma pessoa que assiste o paciente. Assistir a alguma coisa exige o complemento que é
a preposição, assistir ao evento, assistir ao vídeo, assistir ao programa de televisão e assim por diante. Então é assim que é a minha narrativa, é assim que eu prefiro conduzir. Que conselhos você daria para os jovens jornalistas que desejam entrar no mercado de comunicação? Eu daria aqueles mesmos conselhos que eu dei quando você me perguntou sobre ser mestre de cerimônias e assim por diante, né? São os mesmos conceitos. Uma boa formação universitária é primordial, uma boa formação. Como eu disse a você lá antes, hoje a gente não tem como obrigatório o diploma. Então você pode conseguir um emprego sem ser jornalista profissional. Antigamente, antes de o diploma de jornalista ser obrigatório, me parece que o diploma de jornalismo obrigatório surgiu durante o governo militar. Mas antes disso, quem eram os jornalistas? Eram pensadores. Você tinha gente formada em direito que era jornalista. Você tinha gente formada em ciências sociais que era jornalista. Por quê? Porque aqueles cursos faziam você pensar, faziam você escrever bem. Você tinha um bom desenvolvimento de comunicação, de cultura. Com a obrigatoriedade do diploma, surgiram as faculdades de jornalismo, e eu estou nessa aqui, eu fiz faculdade de jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo, na época chamava Instituto Metodista de Ensino Superior. Elas não preparavam muito bem o profissional. E eu fui me preparando, fui melhorando com o tempo. Não preparavam tanto quanto essas faculdades paralelas de direito, de ciências sociais, ou até mesmo de filosofia, preparavam. Então, eu não estou dizendo que você tem de fazer uma boa faculdade de jornalismo, você tem de fazer uma boa faculdade que te leve a pensar, que te leve a ler bastante, que te leve a aumentar o famoso repertório que eu tenho repetido aqui. E quando a gente fala em repertório, imediatamente a gente se liga ao repertório à música, né? A gente fala assim, qual é o repertório daquele cantor? Ele canta essa música, essa música, essa música, ele canta samba, ele canta reggae, ele canta rock, ele canta pagode. Veja, pluralidade de repertório. Então é isso que o bom comunicador precisa ter, uma boa pluralidade de repertório. Muito bem. Parabéns, Amorim, pelas suas explanações. Foi muito bom estar aqui com você. Marcos, foi um prazer. Como eu disse no início, eu espero que esse seu podcast, o Videoclass, se transforme cada vez mais, você consiga trazer pessoas interessantes cada vez mais e que seja um sucesso. Obrigado.